Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, famílias reunidas nesse momento, nós agradecemos a participação daqueles que deverão estar conosco no dia de hoje, tanto as famílias de nossa igreja, irmãos nossos, como outras pessoas que têm acompanhado a nossa transmissão, nossos amigos e familiares, colegas de trabalho que porventura estejam acompanhando esta transmissão. Nós agradecemos a Deus por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje é dia 29 de abril e nós agradecemos a Deus pela participação dos irmãos no dia de hoje. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós hoje estaremos fazendo a nossa reflexão no Evangelho de Marcos. Nós já tivemos a oportunidade de ler no Evangelho de Marcos, vamos voltar a esse Evangelho no dia de hoje para utilizar um texto que será a base da nossa reflexão neste dia. Entretanto, nós estaremos orando primeiro, nós vamos pedir a orientação de Deus, vamos falar com Deus agora e depois vamos ler o texto para a nossa reflexão de hoje. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome santo, glorificamos o Teu nome porque Tu és Deus verdadeiro, porque Tu és santo, porque Tu és soberano, porque Tu és um Deus de misericórdia, porque Tu és um Deus que assiste, Senhor, o Teu povo, que cuida, Senhor, do Teu povo. Nós agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome pela oportunidade que nos dás mais uma vez de estarmos juntos com os nossos irmãos, participando nesta live e comunicando, Senhor, a Tua palavra. Nós te agradecemos, pedindo a Tua direção, a orientação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando no dia de hoje. Nós damos boas-vindas aos irmãos que estão chegando. Nós vamos fazer a leitura para a nossa reflexão, como disse, do Evangelho de Marcos. Lá na página 46 aí do Novo Testamento. Nós vamos ler o versículo 30 do capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 30. O texto diz assim: Voltaram os apóstolos de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é o relato de um retorno, de uma atividade que foi estabelecida, foi determinada por Jesus. Lá no início do capítulo 6, especificamente a partir do versículo 7 até o versículo 13, Jesus dá instruções aos 12 e distribui os seus discípulos 2 a 2 para que eles pudessem fazer o trabalho que Jesus Cristo estabeleceu, que fosse feito, de sair e anunciar o Evangelho, de curar enfermos, fazer todo o trabalho que fora determinado conforme aquele texto. E aqui, quando chega no versículo 30, dentro desse contexto da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação, conforme o texto mesmo mostra aí, dos pães e peixes,
nós vamos observar que o versículo 30 ele abre esse texto falando então desse retorno dos discípulos de Jesus. E nós então com isso aprendemos algumas lições que são muito importantes para nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que estamos neste isolamento e aprendemos essa lição. A mesma lição dos discípulos, ela serve para nós hoje, nesse nosso contexto, nesta nossa realidade. Portanto, nós vamos observar algumas lições que esse texto vai nos trazer. Nós vamos observar também, irmãos, que há uma expressão que nós temos repetido e provavelmente vamos repetir durante esse período de pandemia, que é mostrar que o tempo que estamos vivendo é um tempo de oportunidades. Então, esse tempo de oportunidade que nós estamos vivendo, esse tempo de oportunidade dentro dessa pandemia, é um tempo também para nós cumprirmos aquilo que está registrado no texto da Palavra de Deus, para cumprirmos exatamente aquilo que está determinado ali, aquilo que está registrado ali e que serve de lição para nós no dia de hoje. Nós vamos ver então algumas questões à luz desse texto que lemos. Em primeiro lugar, irmãos, em tempo de pandemia, nós devemos voltar à presença de Jesus. Assim como fizeram os discípulos, que retornaram à presença de Jesus, que voltaram à presença de Jesus, esse é um tempo que nós devemos aproveitá-lo para buscar a presença de Deus, para estar mais junto de Deus, para buscarmos mais de Deus, da sua orientação, daquilo que Deus tem a dizer e a trazer para os nossos corações temerosos, para os nossos corações conturbados, como estavam os corações dos discípulos, quando lá no capítulo 12 de João, Jesus se coloca e diz para eles, no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Jesus diz isso também para nós nesse tempo, e é por isso que nós devemos voltar à presença de Jesus, buscar a presença de Jesus, estar aos pés de Jesus. É isso que o texto nos mostra quando diz, voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Assim como os apóstolos, devemos também voltar à presença de Jesus sempre, sempre tê-lo conosco, sempre tê-lo no nosso coração. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que em tempo de pandemia nós devemos nos submeter à pessoa de Jesus. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, e lhe relataram tudo. Observe que os discípulos voltaram à presença de Jesus e fizeram o quê? E lhe relataram tudo, ou seja, eles tinham saído com a incumbência de fazer um trabalho que fora determinado por Jesus, eles cumpriram a tarefa, agora voltaram à presença de Jesus e diz o texto, e lhe relataram tudo. Ou seja, irmãos, isso significa que nós também, como servos de Deus, devemos ser submissos à vontade do nosso Mestre, devemos ser submissos à vontade de Jesus e tudo levar diante dele e tudo colocar diante dele e nos submetermos às suas orientações, a tudo que fizermos, tudo que ocorrer conosco, tudo que atemorizar o nosso coração deve ser levado a Jesus
e deve ser submetido a ele. Portanto, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que em tempos de pandemia devemos nos submeter à pessoa de Jesus. Nós devemos fazer isso hoje também. A terceira lição, e encerrando essa reflexão, mostra que em tempo de pandemia devemos fazer o que aprendemos com Jesus. É isso que os discípulos fizeram. Diz o texto: voltaram os discípulos à presença de Jesus. Relataram tudo, ou seja, eles relataram tudo. E depois eles dizem, né? O texto vai dizer assim: tudo que tinham feito e ensinado. Tudo que haviam feito e ensinado. Ou seja, tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus, tudo aquilo que eles receberam de Jesus, tudo aquilo que eles assimilaram de Jesus, eles fizeram, eles praticaram, eles exemplificaram em suas vidas, eles exercitaram em suas práticas. Portanto, irmãos, o texto nos ensina que em tempo de pandemia devemos fazer o que aprendemos com Jesus. É assim que devemos agir também, irmãos, na nossa vida. O texto nos ensina, então, essas 3 lições, que em tempo de pandemia devemos voltar à presença de Jesus, devemos também, em tempo de pandemia, nos submeter à pessoa de Jesus e devemos também fazer o que aprendemos com Jesus. São 3 lições muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E nesse tempo de pandemia, nós devemos fazer isso usando o instrumento que nós temos. Já que não podemos fazê-lo pessoalmente, estamos limitados por causa desta doença, por causa do risco de contágio, nós devemos fazê-lo com o instrumento que nós temos. E o instrumento que nós temos hoje em nossa mão é o smartphone, é usar o WhatsApp, é usar o Facebook, é usar o e-mail, é usar o Instagram, é usar o Twitter, é usar tudo aquilo que os irmãos tiverem de instrumentos podem ser utilizados para levar uma boa palavra, para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de consolo para os irmãos, especialmente os nossos irmãos mais idosos, que têm mais dificuldades, que às vezes estão mais isolados, estão sozinhos. Essas pessoas devem ser alvos das nossas orações e também da nossa palavra, de uma boa palavra, para que eles possam ser confortados, consolados com uma palavra boa no momento certo. E tenho certeza isso vai ajudar muito. É isso que nós aprendemos que devemos fazer, a nossa empatia e o nosso amor pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, abençoe as famílias reunidas no dia de hoje, aqueles que nos acompanham nessa transmissão e que já têm acompanhado em outras transmissões, amigos nossos, familiares nossos, colegas de trabalho. Nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada um destes e rogamos que Deus esteja abençoando rica e abundantemente cada um deles. Nós, irmãos, temos alguns pedidos e nós vamos mencioná-los para posteriormente fazermos a nossa oração, a oração final de hoje. E nós vamos então aqui registrar, anotar esses pedidos. Primeiro, nós estaremos orando pela Amanda. A Amanda Nicolau, ela está em recuperação do Covid
ela já está na segunda semana de recuperação. A gente teve um contato agora à noite e ela já está melhor, está comendo com dificuldade, mas já está um pouco melhor. E também orarmos pela Michele Nicolau, que testou positivo para coronavírus. Ela está agora de quarentena, já iniciando antibiótico no dia de hoje, e nós estaremos orando pela Michele, para que Deus esteja abençoando a Amanda e a Michele Nicolau na recuperação desta doença que acometeu as nossas irmãzinhas. Nós vamos orar pela recuperação delas. Vamos continuar orando pela Lidiane, que é a nora da Gláucia, também se recuperando, está em quarentena. Nós estaremos orando pela Lidiane. Continuaremos orando pela Nilma. A Nilma do Grupo Logos, esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, como nós conhecemos Paulo César, e estaremos intercedendo a Deus pela Nilma, que está no estado muito grave. Nós estaremos orando também, nós esquecemos ontem, lembramos hoje, vamos orar pelo Mateus, namorado da Gabi, a Gabi Lobac, pelo falecimento da sua avó ontem. Nós estaremos orando então também pelo Mateus. E nós continuaremos orando também pelo novo ministro da Justiça, que é um pastor presbiteriano. Vamos interceder por ele para que faça uma boa gestão, sempre lembrando, irmãos, que ele é um ser humano. Não devemos desarvoradamente colocar toda a nossa confiança que ele faça um bom trabalho, mas esse é o nosso desejo, como servo de Deus, que ele faça um bom trabalho, sabendo das suas limitações como ser humano que é, mas sabendo também da sua intenção, do seu desejo de fazer o melhor. Nós estaremos intercedendo por ele, pelo nosso governo, pelo Brasil, por causa dessa pandemia. Nós, então, estaremos centrados nesses nomes e estaremos, então, intercedendo junto ao nosso Deus. Vamos... Quem? O nome dele. Sim, o nome do ministro André Mendonça. Tá? O ministro da Justiça tomou posse no dia de hoje. Nós estaremos intercedendo pelo seu trabalho, desejando que Deus abençoe não só ele, mas todos os outros ministros que façam um bom trabalho para a população brasileira, esse povo sofrido, esse povo que precisa ser assistido, ser contemplado com uma atuação melhor dos nossos governantes. Nós estaremos orando pelo nosso país. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse momento e pedimos, ó Deus, nesse instante que tu venhas abençoar a vida da Amanda e a vida da Michele. Toma nas tuas mãos a vida destas tuas servas, ó Deus, rogando, Senhor, que tu abençoes rica e abundantemente a vida delas, que ambas tenham uma ótima recuperação, que não tenham comprometimentos sérios desta ação desse vírus. Ó Deus, tem misericórdia das tuas servas, abençoando suas famílias, ó Deus, abençoando, ó Deus, todo o restante da família, para que seja protegido, guardado, Senhor, também da contaminação, do contágio por esse vírus. Tem misericórdia das tuas servas, Amanda, e também da Michele. Abençoa-as, ó Deus, abençoa-as e orienta, Senhor, para que elas possam ter uma boa convalescência. Abençoa também a Lidiane, toma nas tuas mãos esta vida, Senhor. Também dê, Senhor, a cura, um pronto restabelecimento, ela que já está na segunda semana de restabelecimento, de recuperação, de quarentena. Abençoa, Senhor, e dê uma pronta recuperação à vida da Lidiane. Também peço, Senhor, que tu venhas abençoar a Nilma, tomando-a, Senhor, nas tuas mãos.
Tu pode operar esse milagre nesta vida. Nós não podemos, a medicina já não tem mais recursos que possa fazer com que ela se recupere, mas Tu podes fazer. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu podes recuperar, Senhor, esta Tua serva. Contudo, Senhor, nós a colocamos diante de Ti, a entregamos em Tuas mãos, para que seja feito aquilo que for melhor, aquilo que for da Tua vontade. Abençoa também, Senhor, Paulo César, Teu servo, Senhor, que é pastor. Abençoa, Senhor, a ele, abençoa seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia do Paulinho, da Priscila e da Keila. Abençoa os filhos, ó Deus, deste casal, tomando-os em Tuas mãos e abençoando o trabalho, Senhor, daquele grupo, Senhor, neste momento tão difícil. Abençoa, Senhor, estas vidas. Recupera a vida da Nilma, se este for o Teu querer, para admiração, espanto, Senhor, dos médicos, porque Tu podes fazer isso, Senhor. Fazes segundo o Teu querer. Também pedimos, ó Deus, que Tu venhas abençoar a vida do Mateus, consolando e confortando o seu coração, o coração dos seus pais, abençoando-os, ó Deus, e confortando-os também, dando-lhes o consolo da Tua presença, da presença do Teu Espírito na vida deles. Ó Deus, rogamos que Tu abençoes também o novo ministro da Justiça, irmão nosso, que Tu, Senhor, tome, Senhor, este Teu servo nas Tuas mãos, que ele faça uma boa gestão à frente do Ministério da Justiça, que ele seja um instrumento de bênção para levar também a Tua palavra ao coração do presidente, ó Deus, fazendo que ele se dobre diante de Ti, que ele se renda diante de Ti, que ele confesse-se como pecador e que ele, Senhor, receba, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Abençoa os demais ministros, ó Deus. Abençoa, Senhor, o nosso país nesse momento de pandemia, acometido, ó Deus, por essa pandemia terrível, Senhor, que tem assolado o mundo e que chegou até nós. Abençoa, Senhor, a todos os profissionais de saúde que estão à frente, cuidando, Senhor, como bravos soldados, cuidando dos enfermos, Senhor. Tem misericórdia destes. Abençoa também os nossos cientistas, ó Deus, os pesquisadores que estão trabalhando arduamente à procura de uma medicação eficaz e de uma vacina. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas, abençoando-os, ó Deus. Ó Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, por esse dia, por esse momento de compartilhamento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, a todos os que participaram conosco no dia de hoje. Deus esteja conduzindo, abençoando a vida das famílias reunidas nesse dia, dos irmãos que têm participado conosco já desde os primeiros dias, quando começamos a fazer esse trabalho, e também nossos amigos e familiares. Deus os guarde, Deus os abençoe, Deus lhes dê uma ótima noite de sono, abençoando-os e dando uma boa recuperação para o novo dia, se Deus assim nos permitir. E amanhã, se o Senhor permitir que aqui estejamos, nós teremos um novo encontro, então, às 20 horas. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.